Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 18. Salmos 18, 18. Diz o seguinte, Salmo de Davi: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Uma coisa interessante aqui, que Davi ele diz que assaltaram ele, ou seja, atacaram ele, os inimigos, os adversários, justamente no dia da calamidade dele. Ou seja, Davi, ele já estava passando um momento difícil, um momento complicado, um momento conturbado, e justamente nesse momento conturbado que o inimigo ele investiu mais ainda contra a vida de Davi, contra a vida do homem de Deus. Porque uma coisa seria Davi ele dizer assim: assaltaram-me no dia da minha felicidade, no dia que estava indo tudo bem, mas não, foi no dia da calamidade dele, no dia que ele já estava enfrentando um momento difícil, pois justamente nesse dia inimigos investiram contra a vida dele. Da mesma forma, isso hoje pode ocorrer com a gente, sabe? Muitas vezes nós estamos enfrentando uma luta, uma batalha, estamos passando uma adversidade e justamente nesse momento difícil que o diabo ele vem e investe ainda mais contra nós. E por quê? Porque se a pessoa ela não estiver firme nos caminhos do Senhor, se a pessoa não estiver com a sua fé ativa, com a sua fé fortificada, corre o risco desta pessoa cair, corre o risco dessa pessoa, infelizmente, deixar o desânimo e a dor reinar na vida dela. Mas aqui, Davi lhe diz que o Senhor serviu de amparo, ou seja, Deus amparou Davi naquele momento difícil. Então, de repente, você diz: pastor, veio um ataque aqui, agora veio outro ataque aqui. Pastor, eu nem passei, nem terminei uma luta e já se levantou outra luta. Deus é o seu amparo. Deus não vai deixar você cair. Deus, ele vai te guardar. Deus, ele vai te proteger. E Deus, ele vai te dar a vitória contra todos os seus adversários. Deus, ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então, não desanime e não se surpreenda se de repente, como estamos falando, você mal acabou de passar por um problema, ou melhor dizendo, você está no meio do problema e surge outro problema. Não se surpreenda, faz parte da vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. E se aconteceu com Davi, isso também pode ocorrer conosco, mas Deus está do nosso lado para nos guardar, nos proteger, nos sustentar, nos amparar nas adversidades. Continuando a leitura da palavra, versículo 19, trouxe-me para um lugar espaçoso. Então Davi aqui ele diz que Deus o trouxe para um lugar espaçoso, ou seja,
quando ele estava sendo atacado, quando o mal estava investindo contra Davi, ele se encontrava em aperto e agora ele estava em um local espaçoso, ou seja, Deus havia trazido a vitória para o homem de Deus. Agora, vamos ver aqui o porquê que Deus trouxe a vitória para Davi. Diz o seguinte, ainda no 19, a parte B, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, Deus livrou Davi, Deus guardou, protegeu Davi, Deus trouxe vitória para Davi naqueles momentos difíceis, porque Deus se alegrou de Davi, ou seja, Davi, ele vivia de uma forma, de uma maneira que agradava a Deus. E assim, se nós queremos livramentos, se a gente quer que Deus trabalhe nas nossas vidas, que Deus ele nos leve para um local espaçoso, que Deus ele nos dê vitória nos momentos de aperto, então nós também devemos agradar a esse Deus. Continuando a leitura da palavra, 20, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então aqui é como se Davi ele falasse o seguinte, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Deus, ele me retribuiu segundo a minha justiça, ou seja, eu fiz aquilo que era certo, que era agradável aos olhos do Senhor, e foi justamente por esse motivo que Deus me abençoou, que Deus ele retribuiu segundo aquilo que eu fiz. Então, entenda, tudo aquilo que nós fazemos, no caso, terá um retorno, seja positivo ou negativo. Se a pessoa faz o mal, o retorno para ela, a retribuição para essa pessoa será o quê? Mal. Pastor, não. Eu não quero ter uma retribuição má. Pastor, não. Eu não quero que o mal venha voltar para mim. Então, faça o bem. Procure ser uma pessoa justa, uma pessoa que agrade esse Deus, uma pessoa que de fato e de verdade procura viver da forma, da maneira que agrada ao Senhor, e Deus vai retribuir na sua vida, em nome de Jesus. Continuando a leitura da palavra, 21, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Então aqui, Davi, ele está contando o porquê que ele teve êxito, o porquê que ele tinha vitórias. Então ele guardava os caminhos do Senhor, ou seja, Davi ele procurava fazer aquilo que era do agrado de Deus. E outra coisa, ele não se apartou perversamente de Deus, ele não se afastou do Senhor, porque Davi ele sabia que se ele se afastasse desse Deus, ele não iria conseguir ter vitória, ter êxito, ter sucesso. Ele sabia que se ele se apartasse, se afastasse de Deus, então ele estaria vulnerável aos ataques do inimigo. E entenda uma coisa, o diabo, ele quer que a gente se aparte,
se afaste de Deus. E eu e você, nós temos a responsabilidade de permanecermos no caminho do Senhor, de continuarmos perto do nosso Deus, de fazermos aquilo que é agradável aos olhos do nosso Deus. Então, é uma luta do homem e da mulher de Deus para permanecer no caminho. E eu costumo dizer, sabe, o maior desafio do cristão não é começar a sua vida de fé, a sua jornada de fé, não é começar, mas é permanecer, é continuar nos caminhos do Senhor, no centro da vontade de Deus. Continuando a leitura da palavra, 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Ou seja, Davi não afastou dele a palavra, as orientações de Deus. Os preceitos hoje, para mim, para você, se encontram na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E aqui ele diz que ele não se afastou dele os preceitos. E eu pergunto para você, será que esta palavra, ela está em você? Ela está no seu coração? Será que a palavra, ela faz parte da sua vida? Porque justamente hoje, Deus estará conosco se a palavra dele estiver em nós. Mas, se essa palavra não estiver conosco, então Deus não estará presente nas nossas vidas. Então, por esse motivo, nós não podemos deixar de fazer a leitura da Bíblia Sagrada, e não só a leitura, mas a meditação da palavra. Porque é lendo, é meditando que nós iremos encontrar forças para permanecer na onde? No caminho. E outra coisa, a palavra nos corrige, a palavra, ela nos leva aos caminhos de Deus. Então, se a pessoa tira a palavra da vida dela, ela está tirando da vida dela algo que a orienta, algo que a corrige, algo que a leva para os caminhos do Senhor. Então, nunca tire a palavra da sua vida. Porque se você tirar a palavra da sua vida, é como se Deus estivesse saindo da sua vida, falando espiritualmente. Continuando a leitura da palavra, versículo 23 diz o seguinte: também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Ou seja, Davi foi íntegro, ou seja, íntegro estado inteiro, ou seja, ele não teve mistura com coisas que não agradavam a Deus. E ele diz que ele se guardou, me guardei da iniquidade, ou seja, Davi se guardou, não se deixou levar pelo pecado, porque, lembrando, o mundo, o diabo, querem nos tirar dos caminhos de Deus. Então nós devemos nos guardar do mal. Nós devemos nos guardar de tudo aquilo que não procede de Deus, porque justamente a iniquidade, o pecado,
como diz o profeta Isaías, é que separa o homem de Deus, o homem do Senhor. E nós devemos, então, permanecer no centro da vontade de Deus. Continuando a leitura, 24, daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Preste bem atenção, é interessante esse versículo 25, porque nesse versículo 25, praticamente, está dizendo que Deus, ele será para com a gente aquilo que nós somos para ele. Como nós vimos aqui, para com benigno te mostras. Então, se a pessoa ela for benigna, ou seja, ela tiver bons olhos, ela tiver bons pensamentos, a pessoa, ela for aquela pessoa que ela faz o bem para todos, Deus também será benigno para ela. Deus vai fazer o bem para esta pessoa, porque ela é benigna. Continuando ainda no 25, com íntegro, também íntegro. Ou seja, se a pessoa for íntegra, Deus será íntegra para esta pessoa. Continuando, 26, com o puro, puro te mostras. Agora, preste bem atenção no finalzinho desse versículo 26, porque aqui muda. Aqui já não está falando mais do benigno, do íntegro e do puro. E nós devemos ter essas três qualidades: ser benignos, íntegros e puros. Agora, não podemos ser perversos, porque o perverso, justamente, ele é o oposto do benigno, ele é o oposto do íntegro e ele é o oposto do puro. Agora, vamos ver como que Deus se mostra. Deus, ele reage ao perverso. Finalzinho do 26, com o perverso inflexível. O que significa isso, inflexível? Inflexível é aquele que não se rende, é aquele que não se dobra, é aquele que não se pode persuadir. Então aqui Davi, ele quer dizer o seguinte, que de repente o perverso, ele pode passar um momento, um período de adversidade, porque todos nós passamos, mas há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, perverso, ele estará passando o dia mal e ele vai clamar a Deus, vai invocar a Deus, mas Deus não vai ouvir a oração dele, ou seja, Deus não vai deixar se persuadir, ou seja, essa pessoa, em outras palavras, ela não vai tocar o coração de Deus. Infelizmente, ela não terá a resposta de Deus para a vida dela. Então, não seja perverso, ou seja, não seja uma pessoa que pratica o mal, que muitas vezes trama o mal contra os outros, porque isso não é do agrado de Deus. E se você for perverso, perversa, quando você precisar, Deus, ele não vai poder te ouvir, ou melhor dizendo, até vai te ouvir, mas não vai te atender. O coração dele
O coração de Deus não será tocado pela oração do perverso. E aquilo que o perverso vai colher normalmente é aquilo que ele plantou. Não, pastor, eu quero ser atendido por Deus. Então tenha essas 3 qualidades que nós falamos aqui: ser benigno e íntegro e puro. Lembre-se, como nós falamos, Deus será na sua vida, Deus vai se mostrar para você da mesma forma que você age para com Ele, da mesma forma que você age nessa terra, ou seja, se você faz o bem, vai voltar o bem para você. Mas se você faz o mal, vai ser o mal que vai retornar para você. E para a gente finalizar a leitura da palavra, versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos os abates. Então aquele que é humilde, aquele que reconhece que precisa de Deus, aquele que até mesmo, de repente, está trilhando caminhos que desagradam ao Senhor, mas ele se arrepende, ele é humilde, reconhece que precisa mudar, que precisa sair dos maus caminhos, ele sai dos maus caminhos, ele procura a estar no centro da vontade do Senhor, ele se dobra a Deus, ele se rende ao Senhor Jesus. Deus salva, mas aquele que tem os olhos altivos, ou seja, aquele que é orgulhoso, aquele que não reconhece que precisa mudar, aquele que não reconhece que precisa de Deus, essa pessoa será abatida. Então essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas e deixe o seu nome nos comentários para a oração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Forte abraço. Paz.